Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje vamos trazer um pouco mais sobre a polêmica de ontem, que por uma escolha errada na câmera do VAR deixou todos os torcedores, diretoria e jogadores com muita raiva. Vamos ver o que disseram sobre esse lance do gol anulado do Gabigol e mais lances da classificação do Mengão para mais uma semifinal da Copa do Brasil. É isso, vamos começar a falar então sobre este jogo, Atlético Paranaense e Flamengo, que se enfrentaram lá em Curitiba, com ingressos esgotados, um ambiente espetacular para esse jogo. Um jogo em que o Atlético, ao contrário do que aconteceu no Maracanã, né, em que o Flamengo foi muito superior e o Atlético tinha poucas alternativas de contra-ataque, inclusive, hoje foi o inverso, né? O primeiro tempo terminou com 12-2 em finalizações para o Atlético Paranaense. E o placar, já no intervalo, mostrava 1-0 para o Flamengo. Por que isso aconteceu? Porque tivemos dois jogos tão distintos entre equipes que têm dois dos melhores elencos do Brasil, Conrado. Como explicar isso? É claro que hoje tem a questão do resultado que aconteceu na ida. Então, obviamente, o Flamengo já entra com o resultado na mão e o Atlético Paranaense jogando em casa, diante da sua torcida, precisando ir buscar. E eu acho que fez isso muito bem, né? Como o Mansur falou, concordo plenamente. É um jogo que é difícil de explicar, porque o Atlético Paranaense conseguiu construir. Agora a gente pode discutir a qualidade das chances, mas assim, conseguiu encurralar ali um forte Flamengo. 28 finalizações a 8. No geral, né? No geral. E ali um gol, felicidade do Eric, assim, um erro, né? Um erro bobo, assim, que não foi uma bola difícil que vem, rebate nele e entra, né? Ele tomou a decisão de meter a cabeça ali na bola e acabou cabeceando contra o próprio gol. Entrou com 3 zagueiros, aí mudou, botou o Canóbio pela esquerda, né? A gente até pensou, de repente, antes do jogo, eu pelo menos pensei que poderia ser o Christian, talvez mais ali, que ele já fez isso. E funcionou, né? Tanto na parte defensiva, né? Não conseguia deixar o Flamengo sair muito em velocidade e estava chegando bem lá na frente, né? Criou, assim, bastante situações, assim, perigosas no ataque, só que não conseguiu fazer seu gol. E aí, quando você já está atrás, toma um gol daquele, é muito difícil ir buscar, principalmente, claro, contra esse Flamengo. O gol acaba sendo uma ducha de água fria, né? Vamos fazer o seguinte, vamos conversar com a Renata Silveira, com a Ana Thaís Matos. Elas participaram junto com o Grafite dessa transmissão lá direto de Curitiba e agora participam aqui com a gente do Troca de Passes. Renata, bem-vinda, você, a Ana Thaís, o Grafa, para falar um pouco mais desse jogo com o estádio lotado, clima espetacular e a passagem do Flamengo às semifinais da Copa do Brasil. Bem-vinda, Renata. Tudo bem, Diniz? Boa noite para você, para o Conrado, para o Mansur. Todo mundo tá ligadinho no Sport TV. De especial por aqui, né? Jogo grande, jogo decisivo, um jogo que a gente está acostumado a ver, né? Só de falar de 2019 para cá, todo ano tem Atlético Paranaense e Flamengo na Copa do Brasil. E esse capítulo, o Flamengo escreveu melhor e avança para a semifinal. Diniz, a gente no início aqui estava na dúvida, principalmente como ia ser a proposta de jogo do Atlético Paranaense. Porque se a gente lembrar o jogo no Maracanã, no primeiro tempo o Atlético Paranaense teve 18% de posse de bola, não foi muito diferente no segundo tempo, não quis ficar muito com a bola e pensava em se defender e avançar no contra-ataque. Hoje a proposta foi completamente diferente, a gente viu um Atlético propondo um jogo, um Atlético finalizando, como vocês já falaram aí, né, 28 vezes, e aí faltou o detalhe, faltou um brilho ali, né, para conseguir colocar a bola no fundo da rede, e realmente, depois do gol sofrido pelo Eric numa bobeira, o gol do Flamengo, o gol contra, e aí ficou mais difícil para recuperar. Mas Ana Thaís Matos e o Grafa estão aqui para explicar melhor e entender, para todo mundo entender como é que foi o jogo e por que da classificação do Flamengo. Teremos Flamengo e Grêmio na semifinal, Ana. É isso, Rê. Meninos, boa noite, um beijo em todos. O Flamengo até começou bem o jogo, né? Mas durou muito pouco porque o Atlético foi melhorando, foi subindo a sua marcação e aí durante o primeiro tempo dominou o jogo, né? Toma o gol jogando melhor que o Flamengo. Muito pela movimentação do Canóbio, o Vitor Roque passou a chamar um pouco mais o jogo para ele. O meio-campo é que não estava funcionando muito bem. O Christian também faltou aparecer um pouquinho, mas quando ele apareceu, ele encontrava muito o Canóbio, que fez um grande primeiro tempo. E, de fato, o Atlético jogou muito bem, jogou para criar essas 28 chances como criou, mas toma o gol, né, numa jogada onde o Flamengo estava jogando melhor no sentido de ocupar bem aquele espaço, né, Grafite? Tava jogando, a gente falava muito sobre a dificuldade que tinha para marcar o lado esquerdo do ataque do Flamengo, direito da defesa do Atlético. Então acho que foi assim, o time mudou a postura, a gente falava muito que o Atlético precisava mudar a postura, mas contra o Flamengo não pode errar e também não pode dar o erro pro Flamengo, como foi e saiu o primeiro gol, né? É isso aí, é verdade, Ninha. Boa noite, Mansur, Diniz e Conrado, amigos do Troca de Passes.
Foi um jogo onde o Atlético fez um grande jogo, né? O Atlético precisava sair para o jogo, precisava criar. A torcida aplaudiu bastante a equipe no final do jogo por conta da postura da equipe em campo. Sofreu muito por esse lado direito da defesa do Atlético, né? Lado esquerdo do Flamengo. O Flamengo, somente no primeiro tempo, mesmo não fazendo um grande jogo, aproveitou bem esse lado, conseguiu o gol. Aí o Kelvin, quando ele olha para trás para ver a bola, o Arrascaeta já está colocando a bola para dentro da área. E o Eric, né? O Eric, né? Sim. Uma infelicidade, tentou tirar ali para não chegar nenhum atacante, acabou marcando conta. Mas o Atlético fez um bom jogo, mas o Flamengo é letal, aproveitou melhor as chances. Ao Atlético faltou a eficácia, né, para finalizar as jogadas. O Vitor Roque fez um bom jogo, o próprio Vitor Bueno também buscou de finalizações fora da área, o Christian. O Eric não estava numa boa noite, é um jogador muito importante nesse sistema de jogo, junto do Christian no meio campo. O Fernandinho ditou o ritmo de jogo, conseguiu controlar as ações, mas o Flamengo vive um grande momento, é uma equipe eficaz quando chega à frente. O Gabriel marcando gol aí, jogou os 90 minutos o Gabriel, que estava voltando de lesão também. O Pedro ficou os 90 minutos no banco. Aí um lance de sorte, né, do Matheus, goleiro bom, tem que ter sorte também. O Flamengo se classificou, mas o Atlético foi guerreiro e vendeu cara essa eliminação nessa fase da Copa do Brasil, Diniz. A gente falava muito da efetividade, né, do Atlético lá no primeiro confronto, do Flamengo. O Flamengo foi efetivo, né? No jogo de hoje, o Flamengo colocou a bola no fundo da rede 2 vezes. A gente está vendo aí a marcação de impedimento, e aí depois o Gabriel ficou chamando todo mundo ali já comemorando, que como a gente falou, né, no telão eles estavam vendo as imagens e já estavam gritando ali, comemorando, até que o Braulio foi lá, marcou a posição de impedimento e anulou, que seria o segundo gol do Gabriel. Aí depois, né, mais pra frente, ele voltou a marcar e ampliar o placar pro Flamengo. Diniz, estamos aqui à disposição. Só um detalhe, Diniz, claro. Eu conversei com o PC, nosso consultor de arbitragem, sobre esse lance, né? Rapidamente, depois ele até pode desmembrar melhor inclusive. Isso, né? Mas ele falou que o ângulo... Ah, então é isso. Então ele falou que o ângulo não foi o melhor, né, para a arbitragem observar esse lance. Não dá para cravar se estava impedido ou não, mas ele, segundo o PC, dava para observar esse lance de um outro ângulo. Ele até me mandou os prints, como ele vai estar aí com vocês, então ele vai resenhar melhor sobre isso. Um outro detalhe sobre o jogo, eu achei até que eu tivesse feito a anotação errada, né? O Flamengo tinha 12 gols na Copa do Brasil até aqui. E todos jogando em casa. Não tinha marcado contra o Maringá, não marcou contra o Fluminense e marca os seus 2 primeiros gols fora de casa na Copa do Brasil. Claro que o gol fora de casa, na Copa do Brasil, ele não tem a mesma importância, talvez, de um Campeonato Brasileiro. Só que no Campeonato Brasileiro, a postura do time é outra, porque dos 27 gols do Flamengo, está bem dividido como mandante e como visitante. Acho que mostra um pouco da postura do time do Sampaoli jogando como visitante na Copa do Brasil e hoje conseguiu aí sair desse jejum, né, entre aspas, de não marcar fora de casa. Um gol contra, é claro, mas um do Gabigol, um jogo bem importante para ele, inclusive. Você sabe que estava acompanhando vocês comentarem aqui e também eu gosto muito de estatística no futebol, né? Claro que as estatísticas não dizem tudo, mas elas nos ajudam a explicar diante de um contexto o que é a história de um jogo. E das 27 finalizações que o Atlético Paranaense fez nesse jogo, sabe quantas foram no gol? 5. Foram 5 de 27, 22 finalizações para fora. E há alguns aplicativos especializados em estatística, o nosso espião estatístico aqui também faz essa medição. Sabe quantas grandes chances o Atlético teve, medidas por esse espião estatístico? Nenhuma grande chance no jogo. O Flamengo teve uma. Então, assim, às vezes o número de finalizações, claro que teve um amplo domínio do Atlético, mas não discordar disso aí. Nenhuma, eu vou discordar disso aí, da estatística. São os aplicativos, não sou eu que estou dizendo aqui, né? Nenhuma? Como não teve nenhuma? É o seguinte, o Atlético o Vitor Roque mandou a bola na trave. Sim, mas trave é conta fora, né? Na finalização. Sim, mas é uma chance, é uma grande chance. Em termos de estatística. O que ajuda também a fazer a gente relativizar a importância de diferenciar a finalização do gol e fora. Para mim, por exemplo, se a gente começasse a adotar com mais frequência, ainda que seja uma estatística nova e com alguns problemas ainda de coleta, de medição, mas o índice de gols esperados, o chamado XG, e a gente começasse a traçar, a partir de determinado XG, definir como grande chance, a gente talvez tivesse um número mais
uma capacidade de medição mais qualitativa e menos quantitativa da chance. Tem chute que vai no meio do gol, por isso que eu falo, assistir o jogo é a melhor coisa que tem. Porque tem chute que vai no meio do gol, que o goleiro pega e é chute no gol. Alvo. Tem bola que sai raspando a trave por fora, que foi uma grande chance. Então não dá pra falar que uma bola pra fora é melhor do que uma bola no gol. Depende, você tem que assistir e ver. Né? O que eu tô dizendo é o seguinte, é que o Atlético, ele apesar de ter cercado muito ali a área, a bola passou diversas vezes para um lado ou para o outro, o Atlético não criou uma chance, por exemplo, cara a cara com o goleiro. Qual foi a vez que o Vitor Roque, na chance que ele talvez tivesse, o Davi Luiz desvia uma bola logo no começo do jogo, né? Que ele teria a chance de fazer o gol ali frente a frente com o Matheus Cunha, mas é travado pelo Davi Luiz. Fora isso, o Flamengo até se defendeu razoavelmente, né, pessoal? Ô Felipe, no futebol existe uma estatística que a gente vê alguns treinadores falando no pós-jogo de situações de gol. Situações onde o jogador poderia ter feito um passe melhor que se criaria uma situação de gol. Isso se passou muito no jogo de hoje. Às vezes a gente vê os treinadores falando pós-jogo, mas foram situações que poderíamos ter feito gol. Isso aconteceu bastante hoje. O chute do Vitor Bueno de fora da área, onde o Matheus faz a defesa e ela escapa e quase entra no gol, virou uma chance de gol, ou seja, isso aí é muito relativo. Eu concordo com o Conrado também. É difícil cravar nesses sites de chances de gols, que o Atlético não teve uma grande chance. Lógico que essa cara a cara que você falou, como o Gabriel teve e fez o gol e foi anulado, não existiu. Mas o Atlético criou muitas oportunidades, chances, situações que poderiam ter virado gols. Tem duas coisas, só para encerrar da minha participação, Felipe. Fique à vontade, eu já entrego aí para vocês para seguir para seguir nesse debate aí das estatísticas. Concordo com você também sobre, às vezes as estatísticas elas não resumem tão bem o que foi o jogo. Mas, só para deixar uma outra pauta aí para vocês no troca. Eu acho que quando a gente olha para o Atlético tem feito algumas contratações, se desfez ou deixou alguns jogadores saírem, como é o caso do Terans. Mas quando você olha para o Atlético, eu acho que eu sinto muita falta da criatividade do time. A sensação que eu tenho é que é um time que tem um elenco ok, mas que poderia render mais nessa temporada, né? Até eu acho que a temporada passada o time tinha outras alternativas. Então eu acho que vai contratar, já tem alguns nomes fechados, mas quando olha para o futuro, ele precisa aceitar um pouco, ajeitar um pouco o modelo de jogo, como é que ele vai querer jogar. Eu acho que isso passa um pouco pela escolha do treinador. E do lado do Flamengo, essa reta final do jogo, teve uma situação que não passou despercebida por mim, que foi a entrada do Alan. E eu acho que o Flamengo, o São Paulo, ele conseguiu acrescentar mais uma forma do Flamengo jogar. Com o meio-campo com uma outra dinâmica, com o Alan como primeiro volante, com o Gerson um pouquinho mais recuado, com 3 zagueiros, os alas com um pouco mais de liberdade. Então, acho que tem muita margem para esse Flamengo evoluir, para a sequência do mata-mata da Copa do Brasil, mas eu fiquei com essas duas sensações aí, olhando esses dois times. E só completando, no início ele já tinha feito uma substituição obrigatória, Maia, né? Porque exato. o Pulgar sentiu a posterior da coxa no aquecimento e o Thiago Maia entrou no lugar dele. Meninos, obrigado aí, viu? Ana Thaís, Renata, Grafa, obrigado pela participação de vocês aqui. Bom descanso. Valeu! Obrigado aos três, direto lá de Curitiba, para conversar com a gente aqui. Vale lembrar para vocês que, por decisão da diretoria de futebol do Flamengo, ninguém vai dar entrevista hoje. Eles estão bravos com a arbitragem, daqui a pouco o Paulo César de Oliveira vai estar aqui para conversar com a gente. Está aí o tweet, a mensagem da direção do Flamengo, olha lá. Por determinação da direção de futebol, atletas e o técnico Jorge Sampaoli não concederão entrevistas após a classificação do Flamengo na Copa do Brasil. Trata-se de um protesto pelos erros repetidos e absurdos durante a partida. Veremos daqui a pouco se justifica essa nota e essa atitude da diretoria do Flamengo. Só lembrando que a não dar entrevista, eles não dão entrevista para nós. Não somos nós que estamos querendo ouvir os jogadores e o técnico do Flamengo. É para toda a nação rubro-negra que depois de uma vitória expressiva como essa, uma classificação importante, a uma semifinal de Copa do Brasil, fica privada de ouvir os seus ídolos, seus jogadores, o seu treinador, o que eles pensaram sobre o jogo, o que pensam sobre a decisão contra o Grêmio na semifinal. Então, é o torcedor o maior prejudicado por essa atitude da diretoria do Flamengo. E vamos lá. Primeiro que não se justifica, a gente vai ver mais adiante. E segundo, não foi o do Flamengo, não é o primeiro, o Palmeiras fez recentemente, em mais de uma partida. O que faz a gente perceber que as competições no futebol brasileiro precisam começar a adotar punições importantes para o não cumprimento de alguns protocolos. Porque isso faz parte da promoção do produto. Tem que ser obrigatório. A gente já faz tanto mal ao produto em tantos momentos, agora os clubes arrumaram mais uma forma de fazer mal ao produto.
E acho que isso precisa começar a constar nos regulamentos das competições, sanções importantes a você não cumprir determinados protocolos. Ainda assim, Wesley Carvalho, treinador do Atlético Paranaense, está falando nesse momento e a gente acompanha. Por vezes o Christian levava o Vitor Hugo para o lado do campo e abria muito à frente da área. O Thiago Maia estava quase sempre compensando entre os zagueiros do Flamengo para proteger o centro. O Thiago Maia, para mim, teve dificuldade com bola, mas sem bola ele fez uma boa partida porque ele teve funções importantes, defensivas importantes, assim como o Davi Luiz fez um ótimo jogo defensivo, mas você vai encontrar no time do Flamengo muitas qualidades em jogadores que tiveram tarefas defensivas importantes, especialmente nos últimos metros de campo, porque o jogo andou muito por ali. Por mérito do Atlético Paranaense. Isso que você falou, uma coisa vai explicando tudo o que você vai falando, né? Como o Flamengo colocou tantos esses caras que jogam bola, né? Os meias mais de qualidade, mas não conseguiu ficar com a bola. Então esse lado direito tinha dificuldade, porque caía Everton Ribeiro, Vitor Hugo, Gerson voltando para marcar, são jogadores que não têm esse forte de marcar, né? Se o Flamengo de repente entra com, tudo bem que o Pulgar machucou, né? Mas poderia ter entrado com Alan, enfim, 2 volantes, e menos o Vitor Hugo, ou menos o Gerson, aí de repente poderia ter sido um pouquinho diferente na hora de marcar. Só que não conseguiu fazer o gol, né? O futebol é muito difícil de explicar, por isso que é maravilhoso. Por isso, Conrado e Diniz, que na abertura eu disse que para mim o Flamengo tem um certo dilema ainda. Você olha para o jogo com o Palmeiras e vê o Flamengo com uma tentativa de 2 pontas rápidos, com um pouco mais de vigor, de vitalidade, de cobrir um corredor. O Flamengo estranhou a si próprio em termos de identidade, inclusive. Everton Cebolinha e Luiz Araújo. O Flamengo não funcionou. No segundo tempo funciona como um time que retém mais a bola. Só que nem todos os jogos são iguais. Hoje entrou com o mesmo time para tentar reter a bola e também porque ali era um Palmeiras com uma proposta àquela altura do jogo, de defender um pouco mais atrás e tentar explorar os espaços, oferecendo um pouco mais de campo até para o Flamengo costurar as jogadas, ter a bola, trocar passe. Hoje é um Atlético de muito mais intensidade que exigia competitividade. E o Flamengo tem uma dificuldade com os seus maiores talentos juntos de ser competitivo. Não significa que todos os jogos, especialmente fora do Rio, que o Flamengo não foi competitivo, tinha essa formação. Mas essa formação de hoje, quando reúne os jogadores de melhor pé, digamos assim, do Flamengo, de mais talento, de mais qualidade, especialmente esses meias juntos, nem sempre o Flamengo consegue competir em intensidade. Isso é um dilema, porque é um time que, por vezes, tem dificuldade para render num outro modelo, e quando tenta voltar ao seu jogo, nem sempre ele consegue se impor em termos das disputas. Porque para você conservar a bola, em algum momento você precisa recuperar também. A gente vai falar mais sobre a parte do jogo, bola rolando em si, porque vamos chamar agora Paulo César de Oliveira para conversar com a gente aqui sobre a arbitragem. Os flamenguistas aqui na hashtag estão reclamando muito da arbitragem, principalmente no lance do impedimento marcado e o gol anulado de Gabriel Barbosa, o Gabigol. Tudo bem, PC? Boa noite, bem-vindo ao Troca. Boa noite, Diniz. Tudo bem, graças a Deus, tudo tranquilo. Boa noite, Conrado, Mansur, pessoal que está em casa. Realmente a gritaria está grande, a gente está acompanhando aí a repercussão. Eu acho que o trabalho, infelizmente, que foi feito do VAR está dando margem para toda essa repercussão, mas na medida do possível a gente vai apresentar aqui o lance, né? E vamos debater se realmente eles utilizaram o melhor ângulo para poder traçar a linha da computação gráfica. Vamos ao lance então, PC. Aí você explica para a gente como foi feito o procedimento, que acabou desagradando muito aí boa parte da torcida do Flamengo. Vamos sim. Primeiro a gente vai pedir para o nosso pessoal rodar aqui e chamar a atenção o seguinte, que é um lance que o assistente fez o delay, né, que a gente chama, né, o famoso delay de bandeira. E nesse tipo de situação, o assistente, quando ele corre, dando prosseguimento na jogada, ele já vai gritando delay, 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 significa que ele já entendeu como uma situação de impedimento, mas como é um lance, como a gente fala, né, ajustado, um lance difícil, uma distância pequena entre o Gabriel e o Fernandinho, ele deixa a jogada prosseguir de acordo com a recomendação do protocolo e só depois que a bola entra ele apita. Nós tivemos no jogo passado a situação do assistente marcar o impedimento do Rony, né? Marcar o impedimento do Rony, o árbitro deixar seguir e só apitou depois. E o Rony estava claramente impedido e nós criticamos aqui que o árbitro já deveria ter apitado na hora, né? Nesse lance em questão, o procedimento do assistente de mandar seguir e só levantar depois foi correto, porque é um lance muito difícil. O que a gente questiona, que eu acho que o que causou, né, muita reclamação, é o ângulo utilizado. Se a gente puder parar aqui só um pouquinho, ele utilizou, os jogadores estão, se a gente puder parar aqui, por favor, os jogadores estão bem próximo aqui ao círculo central,
e ele utilizou a câmera de impedimento, que a gente chama câmera 1650, que fica lá no prolongamento da linha da área grande, da área penal, que é normalmente a câmera utilizada para a situação de impedimento. Ele utiliza a câmera essa da linha do prolongamento da grande área. Ele utiliza também a câmera da linha do gol, que é aquela invertida que a gente sempre cita aqui, quando ele não consegue identificar a última parte do corpo do jogador, mas ele poderia também ter utilizado a câmera 1 e na sequência a gente vai mostrar e falar sobre a câmera 1. Ele utilizou a câmera lá de impedimento, que fica posicionada lá no prolongamento da área penal, ou seja, uma distância muito grande, e visualmente, por uma questão de ângulo, quando a gente observa aquela câmera, a impressão que a gente olha numa câmera que está posicionada bem à direita, lá na linha da área, é que a posição do Gabriel, pelo ângulo da câmera, é uma posição legal, né? Ele traçou a linha azul, que é da defesa, no pé do Fernandinho, traçou a linha vermelha. Thiago Heleno. Tem uma dúvida muito grande aqui também em relação ao local que ele traçou essa linha vermelha, né? Ali quase na manga da camisa, de né? acordo com a regra, o VAR, né? O impedimento deve ser marcado, deve ser considerado na última parte do corpo do jogador e os braços não contam para a situação de impedimento, portanto, ele tinha que pegar no ombro do Gabriel. Quando ele usa esse ângulo tão distante nessa imagem, por mais que ele dê um zoom, ele aproximou para poder mostrar as linhas, aqui não ficou para quem está vendo em casa, para quem está vendo no telão, não ficou claro exatamente o ponto que ele utilizou. A imagem que está sendo mostrada pode até ter acertado lá na cabine do VAR, mas a imagem, a gente está falando muito sempre sobre a transparência. Dá margem para dúvida, né, PC? Dá margem para dúvida. A gente fala muito sobre a transparência, a gente tem que elogiar a questão do lance ser apresentado no telão do estádio, mas a imagem ela tem que ser compatível com aquilo que a pessoa está observando para não gerar dúvida. Quando a gente olha essa imagem borrada, distante aqui, a impressão é que realmente é no braço. Depois na câmera 1 a gente vai ver o posicionamento do corpo do Gabriel, mas de acordo com a computação gráfica, a linha vermelha está mais próxima da linha de fundo, o Gabriel está em posição de impedimento. Agora, nós separamos com a nossa equipe, e aí gostaria de ouvi-los também, por favor, a gente vai dividir a tela. Olha só, a gente está dividindo a tela aqui, ó. Essa é a câmera 1, aquela que é utilizada constantemente na transmissão. Esse é o posicionamento do Gabriel em relação ao Fernandinho no momento do passe do Arrascaeta. Para quem está em casa, para quem está no estádio, para quem está no telão, vamos fazer o exercício. Qual seria o melhor ângulo, né, para o VAR utilizar para poder traçar a linha de impedimento? Logicamente seria a câmera 1. Às vezes ele usa a de impedimento por uma questão de hábito, ela é a mais utilizada mesmo. E nossa, sempre olha a diferença. Sempre ele abre muito a questão do ângulo para não perder. Já aconteceu, né, de você traçar a linha no jogador, esquecer de algum outro jogador. Sim. Então ele tem que fazer esse trabalho de verificação. Mas claramente o Fernandinho era o penúltimo defensor. É o Thiago Heleno ali. O Thiago Heleno, né? Tá até com a faixa de capitão, desculpa. Nada. Obrigado. Mas quando a gente vem aqui para a câmera 1, que é a principal da transmissão, a gente percebe, por uma questão de ângulo, se aqui a gente acha que o Gabriel está em posição legal, quando a gente vem para essa câmera 1... Causaria menos indignação, eu acho, né, Causaria menos indignação. Eu não sei qual seria o resultado da computação gráfica sendo traçada aqui por esse ângulo, né? Lá no pé do Fernandinho e no tronco do Gabriel. Seria a mesma, né, pessoal? Se é o mesmo lance, seria, exatamente. Só pra galera não entender errado em casa. Se ele clicar no mesmo lugar, qualquer câmera vai ser o mesmo resultado. Observação. O resultado seria o mesmo. Isso. Mas eu digo assim, não sei qual seria o resultado da reclamação, da repercussão. Porque nesse ângulo, logicamente, ele passaria muito mais credibilidade. Inclusive, até em relação ao corpo, dependendo do ângulo que você utiliza, você muda também a posição de corpo. Aqui dá a impressão, né? Olha só, a gente ficou com a dúvida onde a linha tinha sido traçada. Nesse posicionamento aqui, ele pode ter considerado o ombro. Não estou dizendo que ele traçou exatamente no lugar certo, porque nós já tivemos algumas situações da linha ter sido traçada em lugar errado, que a própria CBF reconheceu, mas o fato é, o ângulo utilizado, a câmera utilizada no trabalho na cabine do VAR não foi a ideal. E aí, assim, pode ter sido uma decisão correta, mas que não passou, infelizmente não passa credibilidade. Uma coisa que fica, eu acho, de lição para as próximas temporadas, inclusive, nós precisamos melhorar o nosso VAR nesse aspecto, né, PC? Ter mais câmeras ali, talvez, na linha lateral,
para que a gente possa ter um ângulo melhor para a definição do impedimento ou sim, para passar credibilidade. Não adianta só ser honesto, você tem que provar ser honesto, né, PC? E uma outra coisa, quando o pessoal da cabine aproxima para dar o zoom, a imagem tem que estar mais nítida. Não pode aproximar e perder tanto a nitidez da imagem, porque é essa falta de nitidez que causa no torcedor essa desconfiança, né? Porque quando a gente tiver uma imagem de melhor qualidade, a desconfiança passará a ser menor, porque o torcedor, imagino eu, que vai acreditar naquilo que está sendo feito, né? E o que tem acontecido seguidamente, né? Essa questão do... A gente está debatendo... borrão, né? A gente está debatendo agora, né? Questionando a credibilidade da tecnologia utilizada, né? Feito o trabalho de parametrização antes do jogo, a gente sempre tem que tentar acreditar, né? Acreditar que o trabalho é bem feito, que o trabalho é sério, mas se você não demonstrar, né, no telão do estádio, na televisão, aquilo que está sendo feito, da maneira como está sendo feito, está gerando um descrédito muito grande e não está ali, assim, colaborando com a decisão tomada, né? Posso fazer uma pergunta? Depende muito da posição que o jogador se encontra, entendeu? Quando o jogador está numa posição ereta, essa linha ela é traçada exatamente aqui nesse ponto exterior. Quando ele está numa posição inclinada, você vai buscar... o ponto, de acordo com a regra, né? A gente sempre traz o texto. Aí já é o feito, né? E fica difícil de ver. A regra fala sobre o ponto inferior da axila, né? Que é o ponto considerado legal para o jogador jogar e não ser considerado mão. E muitas vezes a gente confunde com manga de camisa, apesar que, desculpa, né? Essa imagem, da maneira como, com o zoom, essa imagem aproximada... Parece na manga da camisa. A impressão é que foi dada na manga da camisa. Eles marcando ao vivo, deu para perceber que vem aquela a linha mais fininha. A linha fina. O resultado final não dá para ver. Então, o que a gente tem comentado sempre é que o ideal também seria plugar esse trabalho na tela da cabine do VAR. Né? Além dessa demonstração aqui, se a gente pudesse ir para a tela da cabine do VAR, porque na tela da cabine do VAR a linha é mais fina, ela é mais nítida na hora de apresentar. E a observação do do Conrado, é no ponto inferior da axila. Muita gente confunde com a manga da camisa. Não é a manga toda, né? É isso aqui, ó. O ponto inferior é esse pedacinho aqui só. Então, basicamente, aqui o tronco, o ombro e esse pedacinho. Não é manga de camisa, porque eu fico brincando assim, senão eu vou começar a jogar com a camisa. Manga comprida, né? Vai manga marcar longa, e aí não é a manga da camisa, né? Mas o fato é, se a gente puder voltar novamente para a gente concluir, se a gente puder dividir a tela novamente, acho que fica muito claro para o telespectador, né, que a imagem utilizada para a utilização da computação gráfica não foi a ideal. Realmente houve um erro aí, no meu ponto de vista, da cabine do VAR. Tem sempre uma pressão, né, em função da demora, que tem lances que estão sendo demorados demais. O protocolo sempre diz que a precisão é mais importante do que a pressa, mas tem que haver esse cuidado. E na cabine do VAR, hoje tem o AVAR 1, que é um assistente, o AVAR 2, tem o observador do VAR, que em relação a protocolo, ele pode fazer orientação. Então tem uma equipe lá. Tem que tirar um pouco dessa pressão. A gente sabe que tem muita reclamação no campeonato, mas tem que ir para o trabalho, esquecer de toda a pressão, de toda a reclamação e tentar fazer o melhor trabalho possível por essa câmera 1. Não estou cravando, não, posição, mas certamente passaria mais credibilidade.